Queridos irmãos e queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria acolher você e convidá-lo a refletir juntos sobre a Palavra de Deus e os mistérios que a liturgia nos propõe a cada domingo. Esse domingo nós iremos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Para mim é uma grande alegria sempre celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, porque é o aniversário litúrgico da minha ordenação sacerdotal. Com a graça de Deus, eu fui ordenado padre na solenidade da Santíssima Trindade do ano de 1992, portanto, seriam 26 anos atrás. Não é o dia, né, do aniversário, que é só 14 de junho, mas peço a vocês também que rezem por mim, né, e por outros tantos sacerdotes que foram ordenados nesse dia. Então vamos lá. O que é que nós podemos tirar para a nossa vida cristã a respeito desse mistério, que parece um mistério tão distante, uma coisa assim, que parece que tem nada a ver, né? Ou seja, alguns filósofos, inclusive, como por exemplo Kant, né, diz assim, olha, o mistério da Santíssima Trindade, se a gente pudesse compreendê-lo, ele já seria inútil. E já que a gente não compreende, é mais inútil ainda. Quer dizer, uma blasfêmia, né? Vamos ser bem objetivos, que não dá para entender que uma pessoa dessa seja cristã. A gente tem que, pelo menos, ter uma reverência para com aquele mistério que Deus revelou. E quando Deus revela o mistério da Santíssima Trindade, Ele não revelou por esporte, né? Não revelou porque esse negócio é uma coisa tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não, absolutamente não. A Santíssima Trindade, ela realmente é importante para a nossa vida e para a nossa salvação. Por isso, é nosso dever e nossa salvação, né, elevar os nossos corações nesse domingo da Santíssima Trindade para meditarmos sobre esse mistério. O evangelho que a Igreja nos propõe nesse domingo, do ano B, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. São as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, não é? Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vejam só. Primeira coisa é aqui nós vermos com toda clareza que a Igreja colocou essa festa da Santíssima Trindade, embora já seja considerado como uma festa dentro do tempo comum, como intimamente ligada com o mistério pascal que nós acabamos de celebrar neste ciclo de 50 dias. Jesus, ressuscitado, sobe aos céus e envia o Espírito Santo. Então, é nesse contexto que Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Ou seja, o homem Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, à humanidade de Cristo, Deus deu autoridade e poder. Ou seja, a humanidade de Jesus é agora o instrumento que nos toca para que a gente possa agora participar da vida de Deus. Então, vejam, é interessante isso. Nós, em primeiro lugar, já começarmos aí, do Cristo glorificado. E é Ele que, de lá do céu, envia o Espírito Santo, como enviou de fato em Pentecostes, para tocar em nós, para transformar a nossa vida. E essa transformação, né, ela acontece no dia a dia da igreja através da palavra de Deus. Por isso Jesus diz, né, ensinai, fazei discípulos, e através dos sacramentos. Batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, vejam,
essa realidade do toque da graça de Cristo, através da palavra e através dos sacramentos, é algo que a gente não poderia, assim, deixar passar sem refletir, porque é aqui que está o dia a dia de nossa vida cristã, não é? Se nós olharmos essa palavra de Jesus, nós iremos ver que aí estão, né, as partes principais do nosso catecismo. O catecismo, ele é o quê? Ele é o nosso credo, aquilo que a gente crê, portanto, fazer discípulos, ensinai todos os povos, ensinai o credo. O catecismo é os sacramentos, os 7 sacramentos. Jesus chega e diz, batizai. E o catecismo é também a moral da igreja, né? Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E além disso, o catecismo é também a vida de oração. A vida de oração na qual a gente nota a presença de Jesus, dizendo assim, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então vejam aí, só nessas últimas palavras de Jesus nós já temos aí a arquitetura do catecismo da Igreja Católica, que é o quê? O credo, os sacramentos, os 10 mandamentos e a vida de oração no Pai Nosso. Então é interessante nós reiniciarmos a caminhada, né, do tempo comum, olhando que a gente precisa, né, rever um pouco a nossa vida cristã e refazer a nossa catequese. Né? Quantos são os cristãos, os católicos que vão à igreja todos os domingos e não estão nem aí para estudar o catecismo, para saber realmente no que é que nós cremos, o que é que nós esperamos e o que é que nós devemos amar. Então, Jesus dá uma ordem, né? Ele diz, no momento mais solene, né, em que ele vai subir aos céus, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e, portanto, ide. Né? Essa ordem de Jesus, né? Aqui nós precisamos compreender que, infelizmente, vamos fazer um exame de consciência, tem muita gente dentro da Igreja Católica que não está mais obedecendo esta ordem solene dada por Jesus. Esse ide, né? Ide e fazei discípulos. Por quê? Porque nós vamos perdendo a missionariedade. Nós estamos vivendo um clima de um falso ecumenismo, né? E de um falso diálogo interreligioso, em que as pessoas, na verdade, debaixo da capa de ecumenismo e de diálogo interreligioso, as pessoas estão se tornando relativistas. Então não tem mais verdade, entendeu? O cristianismo, aquilo que a Igreja Católica realmente nos ensina, isso daí, isso é uma visão, né? Isso é uma opinião, isso aí é a ideologia da Igreja Católica. Mas cada religião tem direito de ter a sua verdade. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós deveríamos fazer discípulos. Isso quer dizer o seguinte, ensinar, né? Indo, ensinai, ele diz, a ordem dele. Matheteusate, em grego, né? Indo, eu devo ensinar. Isso quer dizer o seguinte, como é que se ensina uma pessoa? Ensina a pessoa fazendo o seguinte, você tem que mudar a opinião dela, a visão dela, para que ela enxergue a verdade, para que ela faça a experiência da verdade. Então, nós, cristãos, precisamos ali ensinar a palavra de Deus para que as pessoas se convertam. Não tem esse negócio, eu respeito a sua opinião. Claro que você tem que respeitar a outra pessoa, mas não dá para você
dizer que tanto faz se a pessoa está no erro ou se ela está na verdade. Isso sim é falta de respeito, isso sim é falta de amor. Você respeita a pessoa, mas se você vê que a pessoa está no erro, é caridade, é amor cristão. Você tentar trazê-la para a verdade, mudar a visão dela. É claro que nós sabemos que isso só acontece com o auxílio da graça, porque é Deus quem toca os corações. É o próprio Jesus ressuscitado que envia o Espírito Santo e faz com que a palavra do pregador fique eficaz e a pessoa mude, a pessoa se transforme. Mas Jesus quer nos usar como instrumentos. Nós somos instrumentos desse ensino de Jesus. Jesus quer ensinar todos os povos. Mas se não houver missionários, como é que eles poderão crer? Então nós precisamos levar esta notícia de um Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que quer nos dar a vida divina, a vida do próprio Deus. Uma vez que a gente ensina as pessoas, converte as pessoas, muda a opinião das pessoas, né? Conversão quer dizer isso, metanoia, mudança de mentalidade. Aí, uma vez que a pessoa tem fé, ela precisa ser batizada e precisa receber os sacramentos. É o segundo ponto que Jesus coloca neste evangelho desse domingo. Batizai. Bom, vejam, nós precisamos nos dar conta de que, infelizmente, por uma visão ou protestante ou de indiferentismo religioso, as pessoas estão perdendo a noção da importância dos sacramentos. Por exemplo, já não se manifesta, já não se tem mais aquela urgência de batizar que a Igreja Católica sempre teve. Quando eu era jovem, a coisa mais óbvia, estou com 50 anos agora, então não faz tanto tempo assim, mas quando eu era adolescente, a coisa mais óbvia, né, na pregação dos sacerdotes era essa necessidade do batismo. Eu via claramente os padres serem incomodados altas horas da noite, saírem de casa e sair correndo às pressas para o hospital para batizar uma criancinha recém-nascida. Porque há na igreja de 2000 anos essa urgência de batizar. Mas eu vejo que hoje em dia as pessoas perderam essa urgência. Ah, não, é porque Deus é amor, Ele não vai condenar uma criancinha que não tem pecados pessoais. Gente, o problema aqui não é questão de condenar. O problema aqui é outro. Como é que um ser humano vai participar de uma vida que não é humana, é sobre-humana, é divina, é sobrenatural, se Deus não vier e Ele não nos tocar com o Espírito Santo enviado pelo Cristo? Então, os sacramentos são o quê? São os instrumentos que Jesus, ressuscitado, usa para nos tocar. Como lá na carpintaria de Nazaré, Ele usava o serrote, o martelo, né, a plaina, o esquadro, para fazer seus móveis. Hoje, Jesus quer tocar em nós. Ele nos toca, em primeiro lugar, através da palavra, que nós já vimos, esse foi o primeiro ponto que nós refletimos, enviando o Espírito Santo, mas Ele depois quer tocar em nós através dos sacramentos. E Ele toca em nós pelos sacramentos, transformando-nos interiormente. Então, o primeiro sacramento, a porta de todos os sacramentos, é o batismo. E nós precisamos nos dar conta, né, da urgência de batizar. A urgência de batizar significa também o seguinte: o Catecismo da Igreja Católica recorda que os pais e os catequistas devem ensinar
aos seus catequizandos, aos seus filhos, a forma correta de batizar, porque todos nós podemos e devemos batizar outras pessoas quando houver perigo de morte. Então eu tenho lá um pagão que não foi batizado, está morrendo, né? Eu devo saber batizar. E a gente tem que ensinar isso. Tem que ensinar como que batiza. E como é que batiza? Para batizar, bom, primeira coisa, você tem que ter um pagão, né? Não adianta você querer batizar uma pessoa já batizada. Isso que os protestantes fazem, de pegar um católico batizado e batizar outra vez, é uma ofensa ao batismo de Cristo. Isso é heresia anabatista. Não se pode batizar duas vezes. Isso é anabatismo. Então, se eu não tenho dúvidas sobre a validade do batismo, eu não posso batizar uma segunda vez. Se eu tenho alguma dúvida, eu posso batizar sob condição, né? Mas já já a gente explica o que é isso. Vamos lá. Então, primeira coisa, para batizar, a pessoa tem que ser pagã. Segunda coisa, para batizar, né? Qualquer um pode batizar, inclusive um pagão pode batizar outro pagão, não precisa nem ser batizado, porque é a força do batismo de Cristo, né? Segunda coisa, para batizar, eu preciso ter uma outra pessoa, eu não posso me batizar sozinho. Então, uma pessoa batiza a outra. Para que haja batismo, é necessário que haja água. Atenção, quando eu falo água, eu estou falando este elemento que a gente usa para lavar. Porque o batismo é um lavacro, não é? Então, se é uma água com a qual você se lavaria, ou que as pessoas comumente se lavam, você pode batizar com aquela água. Por exemplo, a água do rio. A água de um rio, você vê, por exemplo, os rios aqui da nossa região, do Mato Grosso, né, que vão desaguar lá no Pantanal. A água, ela é naturalmente meio barrenta, né? Não é uma água límpida, cristalina. Mas é a água na qual os ribeirinhos tomam banho, lavam roupa, escovam os dentes. Então, aquela água, ela é apta para o batismo, porque é a água com a qual você se lavaria. Agora, não dá para batizar uma pessoa com sopa, você não ia tomar banho de sopa. Ninguém toma banho. Ah, mas tem água lá. Tudo bem, mas não é água. Aquilo é outra coisa, né? Então, o elemento, a matéria do batismo é a água. Então, primeiro ponto para batizar, tem que ter um pagão. Segundo ponto para batizar, tem que ter água. Tem que ter uma outra pessoa. Terceiro ponto para batizar, tem que ter água. Então, uma pessoa pega a água e vai, então, derramar água na cabeça de quem vai ser batizado. E enquanto derrama a água, deve pronunciar a fórmula do sacramento. E a fórmula do sacramento é a seguinte: você diz o nome da pessoa. Se você não sabe o nome, então não tem problema. Se for homem, você chama de José, se for mulher, você chama de Maria. E dá um nome cristão para ele. Tá? Então, José, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula, como está no Evangelho desse domingo. É interessante notar que tem esses dois es, tá? Se faltar um e, provavelmente o batismo é válido. Mas vamos respeitar a fórmula tal qual ela é. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao fazer isso, né, você está derramando água na cabeça da pessoa. Se tiver isso, já foi válido. Mas geralmente, por tradição, a gente derrama 3 vezes. Não? Então você vai e derrama a primeira vez. José, eu te batizo em nome do Pai, derrama a primeira vez. E do Filho, derrama a segunda vez. E do Espírito Santo, amém, derrama a terceira vez. Feito isso, o batismo é válido, porque você tem a intenção de fazer aquilo que a igreja faz há 2000 anos. Não é? Você tem a intenção de fazer aquilo que a igreja faz.
Então veja só as coisas necessárias para um batismo válido. Primeiro, é necessário que haja um pagão. Segundo, é necessário que haja alguém que administre o batismo. Uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Terceiro, é necessário que tenha água, um elemento no qual você se lavaria. Água. Depois, é necessário que você derrame a água na pessoa, no corpo da pessoa. Geralmente na parte principal, que é a cabeça, mas se não tiver acesso à cabeça, derrame a água na parte do corpo que você tiver melhor acesso e que for mais principal, né? Mas em todos os casos, derrama a água na cabeça. Se for, por exemplo, numa UTI, ou numa UTI neonatal, uma criancinha que está lá na incubadora, e os pais veem que a criança vai morrer, qualquer um pode batizar. Se há um risco de morte, qualquer um pode batizar. Tá? Havendo risco de morte, isso é lei da igreja, havendo risco de morte, qualquer um pode batizar. Os pais, enfermeiros, avós, qualquer pessoa. Mas como está na UTI, como é que eu vou derramar água na cabeça da criança? Dentro da incubadora. Então você vai e pode colocar água num pequeno algodão, né? E então, com a água, uma água esterilizada, destilada, alguma coisa que seja assim, para não transmitir alguma doença para a criança, você, num algodãozinho, você então passa a água naquele algodãozinho na testinha da criança. José, eu te batizo em nome do Pai, primeira vez, a aguinha no algodão, e do Filho, segunda vez, e do Espírito Santo, amém, terceira vez. Vejam que essa realidade do batismo, ela precisa ser ensinada. E a gente precisa ensinar isso para o povo. Recordando que pode e deve ser feito isso daí em perigo de morte. Tá? Em perigo de morte. Se não há perigo de morte, então você traz na igreja para batizar, né? E aí, seguindo todas as regras daquilo que é o normal para o batismo de uma pessoa, de uma criança. Gastei esse tempo bastante extenso, assim, desse nosso programa para ensinar a batizar, porque é uma coisa que as pessoas precisam aprender e faz parte básica da nossa catequese. O próprio Código Canônico, ele exorta os párocos a que orientem as pessoas, catequistas e pais, sobre a maneira correta de batizar. Voltando ao Evangelho desse domingo, as palavras de Jesus também nos dizem que nós temos que não somente ensinar a doutrina, fazer discípulos, não somente usar os sacramentos, batizai, mas devemos também observar os mandamentos, né? Ensinando-os a observar os mandamentos. A gente precisa saber os 10 mandamentos. Um dia desses aí a gente pode fazer uma homilia, repassando um pouco os 10 mandamentos que estão tão esquecidos. Se as pessoas não sabem os 10 mandamentos, como é que vão vivê-los, né? Mas isso também precisa ser ensinado. E finalmente, eis que estou convosco todos os dias. Ali, a igreja nos recorda a necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma vida com Deus, ensinar a forma correta de rezar. Também isso nós precisamos fazer. Tá bom? Ensinar os nossos filhos a rezarem todos os dias, rezarem devotamente, rezarem com amor. Então, eis aí as palavras de Jesus que compendiam, que resumem o Catecismo da Igreja Católica, neste domingo da Santíssima Trindade, em que nós damos graças a Deus de termos sido batizados no nome dessa Trindade e através desse santo e maravilhoso sacramento do batismo, poderemos um dia participar da vida de Deus e contemplar essa mesma Trindade face a face. Que alegria saber que no céu nós iremos ver essa festa de amor e de felicidade que é a Trindade. Que ela nos abençoe.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.